todos, bom dia aos participantes do nosso 7º Restaura RH. Eu sou Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Estou aqui para dar um bom dia, boas-vindas, em 2 dias que vão ser muito profícuos para nós, né? Estamos saindo do momento mais difícil do nosso setor, né? Passamos aí por esse quase um ano e meio, um ano e 8 meses de pandemia, muito sofrido, muito difícil, onde a área de RH, a área de gente e gestão, é que foi o sustentáculo para a gente conseguir atravessar um período tão difícil. E teve muito aprendizado de todos nós nesse tempo, né? E nós vamos estar discutindo isso aqui, nós vamos estar discutindo transformação digital, nós vamos estar discutindo liderança humanizada, vamos estar discutindo inserção, também as questões trabalhistas, né? Então, eu acho que esse aqui é um novo momento para todos, né? Um momento de muito diferente, né? Nós mudamos muito em 2 anos, né? Em praticamente 2 anos, do que foi ali 18 de março de 2019, 2020, na realidade, onde nós tivemos todas as nossas operações fechadas, para uma reabertura que aconteceu em setembro, depois um novo fechamento em março e agora a retomada, e a gente entendendo aí com o avanço da vacinação, de que nós não voltaremos mais a momentos tão difíceis como nós vivemos lá atrás. Então, é com alegria, é um momento de renovação, um momento onde nós precisamos reforçar e dar o caminho para esses nossos colaboradores, que, no final das contas, é o nosso negócio. Então, estou muito feliz de estar aqui no 7º Restaura, agora dizendo que retomamos, o caminho agora é um caminho de uma recuperação mais clara e que se sustenta na nossa gente, os nossos colaboradores. Então, um bom encontro nesses 2 dias, são as pessoas que estão participando, quero já aqui agradecer tanto os patrocinadores como as pessoas que se predispuseram a fazer essas palestras. Um grande abraço a todos e vou estar aqui acompanhando junto, tá bom? Um bom dia. A gente sabe que nem sempre é fácil conquistar uma boa oportunidade de trabalho, mesmo para profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, a gente também entende os desafios que o empregador enfrenta para encontrar um profissional de confiança. É por isso que estamos revolucionando a conexão entre empresas e trabalhadores. Quem busca uma vaga, cadastra o perfil no App Closer. Já quem é empreendedor, cria a oportunidade no App Closer Empresas. E o resto é com a gente. Nosso algoritmo faz o cruzamento de todas as informações e envia a vaga apenas para quem se encaixa no perfil. Oportunidade aceita, agora é só acertar os últimos detalhes. Ir ao local de trabalho no dia e horário agendados e fazer o que cada um faz de melhor. E ao final da jornada, o pagamento pelo trabalho cai na hora na carteira digital. Gostou? Então baixe agora mesmo o Closer. Mais tranquilidade e segurança para o empregador. Mais renda e autonomia para o profissional. Oi, eu tô aqui para falar sobre a Caju, que resolve um problema que quase todo mundo tem com cartões de benefícios. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale cultura, vale saúde. São muitos cartões até demais. Esse é o Caju. Assim como outros benefícios, você recebe da sua empresa um valor e você pode gastar esse valor. A diferença entre o Caju e um cartão normal é que todos esses cartões estão dentro do meu Caju. Ele deixa os meus benefícios com a minha cara e eu uso do jeito que eu quero. Com o meu Caju, eu escolho onde gastar os meus benefícios. Para um almoço, eu uso meu Vale Refeição. E se o restaurante aceita a Visa, ele aceita a Caju. Simples assim. Além disso, o Caju é registrado em todas as categorias de emissão de benefício e os saldos ficam sempre separados. E o melhor, eu tenho muito mais opção para usar esses meus benefícios. Olha só, eu paguei meu ingresso com o Vale Cultura. Agora, ó, o filme já vai
começar. Você deve estar se perguntando como é que eu faço para ter um caju? Fácil. A empresa se cadastra em poucos passos, adiciona os colaboradores e logo em seguida chega o cartão. Tudo isso sem pagar nada. Aqui você tem todos os seus benefícios num só cartão. Então tudo que você precisa é só ter um desses. Caju, seus benefícios do seu jeito. Licença? Vitor, como tá seu inglês? Quando você estuda na English Live, o inglês gruda na cabeça e você não esquece. Olha só. Quantas lembranças de aulas particulares e personalizadas. Victor is doing great. E melhorando a fluência nas aulas em grupo. Hã? Ah não, gente, essa esquece, tá? My English is great. Inglês imersivo que gruda na cabeça é English Live. Ligue 0800 718 8888 ou acesse englishlive.com.br. Olá, bom dia a todos. Aqui é Fernando Blower, sou diretor executivo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, e é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nessa primeira manhã do Restaura RH, na sua 7ª edição, esse evento que, enfim, já vem de alguns anos como uma tradição aqui na ANR para os nossos associados e parceiros, e ano passado, pela primeira vez, a gente não pôde realizá-lo por conta de todos os problemas ocasionados pela pandemia, mas esse ano começa esse reencontro com o mercado, com os nossos associados, com parceiros, com todo o público que trabalha junto com a gente, e dessa vez com uma novidade, a gente está com uma versão online, o que é interessante também porque permite que colegas do Brasil todo tenham mais acesso a esse conteúdo, que às vezes pelo presencial não era tão acessível, e agora está nas mãos de todos. Então, é muito bacana saber que tem gente do Brasil todo acompanhando com a gente. A gente espera que nessas 2 manhãs traga bastante informação, conhecimento, debates, reflexões para esse momento ainda tão delicado do nosso setor, né? Onde muitos desafios se apresentam e essa compreensão do que passa a ser o nosso segmento daqui por diante passa muito pelas pessoas que trabalham dentro do setor. Esse nosso setor é um setor feito de gente para gente, né? Então, se a gente não pensar as pessoas, a gente não vai estar pensando, não vai estar entendendo nada sobre ele. E as pessoas certamente foram as mais atingidas ao longo de todo esse processo de pandemia. Então, é isso que a gente vai tentar refletir um pouco nessas 2 manhãs, agora e amanhã também. Enfim, e dar boas-vindas mais uma vez a todos. Então, quero agradecer aqui muito aos palestrantes e mediadores que aceitaram esse nosso convite de primeira e foram muito participantes, inclusive, na construção do conteúdo, né? Ao nosso comitê de RH, formado aqui pelos especialistas de RH dos nossos associados. São pessoas muito engajadas, muitas delas aqui vão estar presentes com a gente nesses 2 dias e ajudaram demais. Então, essa construção é uma construção coletiva, participativa, e eu só posso agradecer a todos por essa disponibilidade. Aos nossos participantes, claro, que estão assistindo a gente, dando apoio também, ajudando no debate, na reflexão, e também aqui aos nossos patrocinadores, né, que foram muito importantes para a gente conseguir viabilizar esse evento. Então, a gente tem a Closer, a Caju, English Life, Le Jazz e Resposta. Muito obrigado também por acreditarem na NR, acreditarem no nosso evento. Então, agora a gente vai passar aqui para as falas iniciais, antes de iniciar, na sequência, o nosso primeiro painel dessa manhã. Tá? Então, eu chamo aqui agora Patrícia Leboves, que é da Caju, nosso patrocinador. Patrícia, muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Fernando, tudo bom? Obrigada. Bom, gente, para quem me conhece, eu sou a Patrícia Lebovitz, eu sou Head de Marketing aqui da Caju. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a NR pela oportunidade. Acho que é muito bacana participar de um evento como esse e com temas tão atuais e tão relevantes para o nosso dia a dia, assim, né? Então, espero que seja bem proveitoso. E, para quem não conhece a Caju, a gente é uma startup de benefícios flexíveis. A gente começou lá em meados de 2019, mas hoje a gente trabalha para oferecer soluções que simplifiquem e facilitem a vida dos RHs e dos colaboradores. Então, acho que, como vocês puderem acompanhar aí no videozinho que a gente passou, a gente tem hoje um cartão Bandeira Visa, onde você pode reunir todos os seus benefícios nesse único cartão.
e ele é aceito em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, né? Acho que é difícil hoje a gente ter um estabelecimento que não aceite bandeira Visa. Então, a ideia, de fato, é que a gente possa ofertar benefícios para os colaboradores que eles possam usar a qualquer hora, a qualquer momento, e de uma forma que se adapte melhor à realidade de cada um, né? Então, se eu quero usar mais vale-refeição, ou se eu quero usar mais vale-alimentação, ou eventualmente saúde, porque hoje eu preciso comprar remédios, por exemplo, acho que cada um tem sua liberdade de ir e vir e usar o benefício da melhor forma. Então, acho que é isso. Eu queria desejar um bom dia para todo mundo, um bom evento, e a gente se vê amanhã. Maravilha, Patrícia, obrigado por essa fala inicial. Passar aqui na sequência para Camila Frois, da English Live, que também está nos ajudando nesse evento. Então, Camila, muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso. Nós sabemos o quanto o inglês ele proporciona crescimento, né, e oportunidades na carreira dos profissionais. E hoje, como patrocinadores, eu quero apresentar um pouquinho, falar um pouco da nossa estrutura. Bom, a EF English Live é uma escola de inglês online. Nós temos 50 anos no mercado, nós fazemos parte do grupo EF, que é Education First. O nosso grande diferencial está no fato de sermos online, né? Então, é portátil, porque você estuda da onde você quiser. É acessível, porque não tem custo com sala de aula ou deslocamento. E é flexível, porque é online e fica disponível 24 horas por dia. Então, nossos diferenciais, né? 100% online, 7 dias a semana. Nossa tecnologia, ela é pré-reconhecida pelo MEC. Isso é um grande diferencial de mercado. A nossa plataforma atende alunos de todos os níveis de inglês, desde iniciantes até pós-avançados. E nós temos aulas de conversação em grupo ilimitadas, iniciadas a cada 30 minutos, tá? Sobre ainda English Live, nós temos uma presença global, com escritórios e escola em todos os continentes. Nós temos aulas em grupo e aulas particulares, né? São aulas de conversação com professores nativos, que duram em média de 40 a 45 minutos. E tem os módulos especiais, e é bem interessante para quem é da área de RH, né? Tem o Business English, tem o inglês para viagem, tem o inglês técnico, que abrange 17 áreas. E nós temos uma parceria especial com a RH Restaure. Então, vocês que estão aqui assistindo, vocês palestrantes, vocês inscritos, podem ativar 30 dias gratuitamente na nossa plataforma. Então, esse é o QR Code, né? Para você apontar a câmera do seu celular. Você vai entrar num link de ativação. O código para você começar a estudar é o BRRH Restaura. Bom, nos vemos amanhã e eu trago um pouco mais sobre conteúdos relacionados ao tema, viu? Muito obrigada. Obrigado, Camila. Na sequência aqui, a gente vai dar boas-vindas ao Walter, da Closer, Walter Vieira. Talvez só uns segundinhos aqui, que eu acho que o Walter está conectando com a gente, mas só mais um minutinho que ele já entra, e peço que todo mundo que está assistindo a gente aguarde, que por volta das 9h30 a gente vai começar o nosso primeiro painel. Então, estamos quase lá, só esperando aqui todos conectarem direitinho, e em breve a gente começa aqui a abertura do nosso primeiro painel, falando sobre diversidade e inclusão, tema extremamente relevante, atual, aliás, não é um tema novo, não é um tema gerado pela pandemia, muito pelo contrário, mas que talvez tenha ganhado mais luz nesse tempo. Então, por isso que a gente começa falando sobre isso. Vamos dar só mais um segundinho aqui, que o Walter acho que já está entrando com a gente, e em breve começaremos com o nosso primeiro painel.
Bom, retornando aqui agora, vou chamar Walter Vieira, da Closer, nosso patrocinador. Por favor, Walter, muito à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Primeiro, parabenizar a todo o time, a NR, pela iniciativa. Prazer enorme fazer parte de tudo isso. E tenho certeza que vão ser 2 dias intensos de bastante conteúdo, muita informação. Bom, eu apresentar aqui, meu nome é Walter Vieira, eu sou fundador e CEO da Closer. A Closer é uma plataforma que conecta profissionais autônomos, mão de obra operacional, e empresas dos mercados de food service e hotelaria. Então, o nosso objetivo aqui, de fato, é facilitar um pouco mais a vida dos gestores e de toda a cadeia quando o assunto é contratação de mão de obra extra. E acho que, acima de tudo, olhar principalmente para o tema que a gente vai abordar hoje, que é a transformação digital. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é sensacional poder cooperar com a NR, com todo o time, e sinceramente nessa retomada, depois de 2 anos extremamente difíceis, a gente espera claramente que a gente tenha tempos melhores e que a gente consiga, através dessas iniciativas, né, poder levar um pouco mais de esperança, né, de empatia, nesse momento de retomada também. Então, super prazer, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente está construindo por aqui. Fechado? Fernando, manda bala, querido. Parabéns por tudo, viu? Sensacional, prazerzaço. Sempre à disposição, cara. Maravilha, Walter. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado por estar junto com a gente nesse evento e junto com a NR. Super prazer. Mais uns minutinhos agora e a gente já começa o nosso primeiro painel de diversidade e inclusão. Peço a todos que aguardem só mais alguns minutos. Em cerca de 3 minutos, mais ou menos, a gente já deve iniciar o próximo painel. Então, aqueçam aí, tomem a última água, o último café e na sequência a gente começa a conversar. Então, conto com vocês. Até já.
Tá bom. Peraí, deixa eu ativar meu... Vamos começar o nosso primeiro painel. E para chamar aqui esse primeiro painel, para mediar esse primeiro painel, melhor dizendo, sobre diversidade e inclusão, eu chamo aqui a Andressa Cabral. A Andressa é chefe de cozinha, ela é empresária, sócia do Mesa Bar e do Iaiá Comidaria no Rio de Janeiro, e é professora universitária, especialista em design thinking, mãe, e está aqui agora para me trazer um pouco desse tema junto com os nossos palestrantes e tocar os trabalhos. Então, Andressa, obrigado por aceitar o convite, muito bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito bacana esse convite, quero agradecer primeiramente o convite para estar aqui nesse evento tão importante e abrindo, né, a mediação aqui do primeiro painel. Então, eu agradeço a NR pelo convite para participar do 7º Restaura RH. Eu sou Andressa Cabral, como o Fernando falou, eu sou head chef do Mesa Bar e do Iaiá Comidaria Pop, eu sou professora de gastronomia, sou apresentadora de TV e uma grande entusiasta da gastronomia como artefato cultural. Gastronomia que seja um veículo de disseminação de cultura, de exaltação da diversidade, que é uma pauta muito cara, muito importante para mim. Então, estou muito ansiosa aqui para ouvir essa constelação que nós temos aqui para a gente falar um pouco sobre diversidade e inclusão, que é o nosso tema do primeiro painel desse evento desse ano. Os nossos convidados vão apresentar as suas plataformas de trabalho, as suas ideologias e propostas para que a gente possa contribuir cada vez mais com um setor mais assertivo no que diz respeito à gestão de pessoas, à empatia, à inclusão e ao respeito às diferenças. E a nossa primeira convidada para falar sobre o assunto é a Caroline Moreira. A Caroline Moreira, que é diretora e fundadora da startup Negras Plurais, admiro muito o trabalho dela. Ela já teve seu nome indicado na Forbes como uma das 5 fundadoras negras que o mundo precisa conhecer no ano de 2020. Caroline, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, querida. Caroline? Acho que a Caroline teve... Bom dia, tudo bem? Opa, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz de te ter nessa abertura, né? Conversando aqui com a gente, fazendo essa introdução, e principalmente eu que falo de questões de raça e gênero, ter uma mulher negra aqui, para mim, é algo muito representativo e importante. Então, gente, eu quero desejar aí um bom evento para todo mundo e que hoje seja um dia com muito conhecimento, que eu consiga trazer e os outros palestrantes bastante conhecimento sobre causas, sobre questões que a gente precisa atuar no dia a dia. Então, eu sou CEO da startup Negras Plurais, a gente trabalha com mentoria de aceleração de negócios para mulheres negras e inclusão de pessoas negras no mercado econômico. Então, a gente também faz uma consultoria de diversidade, inclusão e pertencimento para empresas, para que elas consigam entender a abordagem mais plural possível para a sua empresa realmente ter diversidade como um contexto político, organizacional, né, uma cultura da empresa. A gente também tem uma assessoria de palestrantes negros, no qual a gente também mostra, cria uma curadoria para as empresas saberem aonde vão estar essas pessoas negras. Temos um aplicativo de mulheres negras também, onde as mulheres se cadastram e conseguem saber aonde elas estão, conseguem consumir os produtos uma das outras. Estamos agora lançando em novembro o primeiro hub de mulheres negras do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos uma gama de trabalhos, né, que engloba a raça como um principal questão e gênero. O que eu entendo assim, sobre o assunto, né, e por que eu fui percorrendo a minha carreira, eu sou formada em ciências contábeis, e ao longo do meu processo de busca da minha identidade, de reconhecimento de quem eu era, eu percebi que o racismo existia, porque sim, a gente não percebe isso de primeiro momento. Isso vai acontecendo ao longo dos nossos processos, né?
E quando eu me deparei com essa surpresa negativa, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado olhando para essa realidade, ou eu vou realmente fazer parte dessa mudança? Então, eu decidi, meu final de faculdade ali, de graduação de Ciências Contábeis, que eu iria fazer parte da mudança e que eu iria ser uma ponte para pessoas poderem se conectar e, através dessa conexão, a gente poder fazer um mundo mais justo. Então, acredito que a questão de pensar, né, que no Brasil, onde nós temos a maioria da população negra, mais de 55% de pessoas negras no Brasil, e a gente não consegue ver onde elas estão, ou sim, a gente sabe aonde elas estão, não estão ocupando lugares de poder, estão num lugar de subserviência, estão servindo, né, as pessoas não negras como um todo, né? Esse é o lugar que foi posto para a gente. Então, a gente está aqui para reconstruir isso, transformar isso através da sensibilização, conscientização, letramento e, principalmente, um novo compromisso e responsabilidade. Então, as nossas abordagens dentro dos nossos processos a gente fez um estudo com diversas empresas que querem ser inclusivas e a gente percebeu onde estavam os gaps dessas empresas, né? Esses gaps, eles são muito subjetivos, o racismo não é mais hoje em dia algo que é algo só apenas de injúria racial, né? Ele é algo automático, é uma estrutura. E esse racismo estrutural faz com que a gente não chegue em determinados espaços com a mesma facilidade, não diria nem facilidade, com a mesma oportunidade que outras pessoas, né? E é essa nossa diferença enquanto pessoas negras na sociedade, e temos que estar aqui. Alguém tem que fazer esse papel de fazer essa ligação, de poder entender que sim, se todos nós estamos descobrindo uma nova sociedade, estão se criando novos conceitos, e a diversidade e inclusão é um conceito que veio para ficar. Então, as empresas que querem se antenar nesse assunto, as empresas que querem realmente fazer parte dessa mudança, precisam colocar dentro dos seus processos seletivos isso como uma nova regra, né? Colocar dentro do seu projeto quantas pessoas negras vão ter na minha empresa, quais são as oportunidades que eu vou dar para essa pessoa negra. Preciso olhar ela como uma pessoa competente e não colocar ela e desejar que ela fique no determinado espaço. Então, a gente vai mudando essa cultura com a representatividade, com a inclusão de pessoas negras, com ambientes seguros para que essas pessoas também cresçam e realmente com as oportunidades. Acho que é isso que eu tenho para contribuir por enquanto. Maravilha, Carol. Eu acho que é muito potente essa sua fala. Acho que é interessantíssimo a gente entender a relevância disso, os impactos que isso vai ter, né? Assim, pode parecer que é um assunto, às vezes, que é setorizado, é nichado de algum tipo de público, mas a gente precisa estar atento porque isso está na estrutura, na base da nossa gestão de pessoas, né? E quando você fala sobre quantos negros a gente está colocando nessa equipe, como a gente está tratando, que tipo de oportunidades a gente está dando para essas pessoas, eu acho que é importantíssimo a gente entender. E, assim, conta um pouquinho para a gente de como por exemplo, é bacana eu que estou aqui assistindo agora a tua fala, fiquei impactada e quero promover maior equidade racial, quero entender como fazer isso na prática. Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? Eu já entendi, por exemplo, que eu vou procurar a Carol Negras Plurais porque vai poder me oferecer algum serviço de consultoria, é isso? E aí, a partir daí, como é que eu devo proceder? Que tipo de cuidados eu tenho que ter, ou eu não tenho que ter cuidados, né? Eu estou tentando me colocar no lugar do empresário que esteja despertando para essa responsabilidade, porque é importante as pessoas entenderem que não é uma característica, uma feature isolada, né? uma qualidade isolada que você vai adquirir. É quase que uma obrigação para o empresariado, né? No Brasil e no mundo, né? E aí, digamos que as pessoas estejam engajadas com esse propósito, com essa ideia, mas não saibam por onde começar. Quais são os primeiros passos, Carol? Ótimo. Então, gente, a primeira questão é, se a gente se deu conta de que é necessário pensar em diversidade, né? A primeira coisa que a gente precisa realmente é contratar, não necessariamente uma empresa de consultoria,
mas principalmente um funcionário, no mínimo, que tenha capacidade de poder agir no RH, na contratação, que consiga agir no marketing para pensar no marketing inclusivo. Diversidade e inclusão não é mais uma pauta, e sim uma necessidade lucrativa, né? No momento que a gente pensa que a diversidade ela vai gerar 30% a mais de lucro na empresa e ela vai deixar de ter prejuízos, porque empresas que não estão sendo diversas hoje em dia, existe uma gama de pessoas que estão fazendo essas denúncias. Então, não é apenas uma questão de promoção de igualdade e promoção de equidade, é uma questão de negócio, né? Colocar pessoas negras hoje em dia não é apenas porque estamos buscando essa igualdade, é porque existe uma necessidade de pessoas negras que estão se descobrindo nesse caminho, de que sabem que agora elas podem ocupar determinados espaços e lugares. E existem empresários e pessoas empáticas que estão entendendo que sim, eu fiz o meu teste de pescoço e eu não vi pessoas negras aqui. Quando eu vou no restaurante, eu não vejo pessoas negras, a não ser as pessoas que estão me atendendo. Como é o atendimento que as pessoas negras têm nesses ambientes? Eu preciso perceber o ambiente como um todo. E como eu consigo auxiliar isso? É sim na contratação de consultorias, é sim na contratação de líderes negros, né, que tem um novo olhar para trazer uma nova visão. É pensar na diversidade também através de novas condutas e colocar isso numa política, criar um manual antirracista, ter ações, né, que vão gerar impacto num todo. Porque não adianta apenas o líder ser inclusivo se o ambiente não está preparado para receber aquela pessoa negra. Não adianta a gente colocar aquela pessoa negra ali e não reter ela, né, se ela não se sentir nesse ambiente com bastante segurança. Então, a melhor saída realmente é procurar caminhos. Existem empresas como Empregue Afro, que ajuda, né, na busca de talentos. Existe a minha consultoria, existem outras consultorias de Vitor Martins, diversas pessoas que estão falando de diversidade. E por que essas pessoas estão falando de diversidade, né? É porque existe uma necessidade latente, comercial. Existe também muitas pessoas negras competentes buscando oportunidades. Então, quando o líder consegue perceber que essa necessidade ela vai beneficiar a empresa, porque a empresa diversa ela vai ter mais criatividade, vai ter um olhar diferenciado nos atendimentos, vai ter uma melhor possibilidade de engajamento mesmo, de marca, de engajamento de marca, né? Então, existem várias possibilidades que vão auxiliar as empresas a entenderem o que a gente sente, como é que é estar aqui deste lado, né? E se não tiver ninguém para falar isso, as coisas não vão acontecer. Então, acho que o primeiro passo é perceber. No momento que eu percebi, isso já é algo grandioso, eu vou pensar e vou buscar pessoas que vão poder conversar comigo, uma palestra de conscientização. Essas pequenas ações, elas vão melhorando no dia a dia, porque não é algo que a gente vai construir de hoje para amanhã, né? É uma construção que está na ONU, está na ODS, né? É algo que está sendo construído, existe pacto global da ONU com o Ministério Público que diz a importância disso, não é algo que eu estou dizendo, é algo que o mundo está dizendo, né? Então, a gente precisa se atentar a essas novas condutas e fazer a diferença da maneira que a gente acreditar, né? Porque não adianta a gente querer incluir sem ter realmente a vontade, tem que também ter vontade de mudar. Com certeza, Carol. Então tem que ser de dentro para fora essa mudança, mexer na cultura organizacional, abalar a estrutura racial desse país, né? Inverter essa pirâmide, procurar os profissionais certos e, possivelmente, pelo que você fala, né, a gente conseguindo mudar esse staff, essa gestão de pessoas e entender melhor essa integração, a gente também vai ter esse reflexo no teste de pescoço com os clientes, né? A gente cada vez mais tem a questão da representatividade sendo muito importante para o consumo, né? E sendo importante para a apreciação das marcas e aumentando o valor das marcas para o cliente final, né? Então, aquela boa frase de se eu não me vejo, eu não compro, né? Então, está aí também um bom gancho. Então, Carol, quero te agradecer aqui. Falei, então, agora com a Caroline.
A Caroline Moreira é do @negrasplurais, podem segui-la, podem tirar mais dúvidas, perguntar, contratar, porque é importante também, né? Esse painel aqui é sobre diversidade e inclusão, a gente tem pessoas aqui que estão emprestando o seu conhecimento para a gente, mas elas também dão consultoria, pessoal, isso é trabalho também. Então, Carol, muitíssimo obrigada, viu? Um ótimo dia para a gente, segue com a gente aqui no nosso painel. E eu vou agora passar a palavra, eu vou anunciar aqui com bastante orgulho, a Priscila Haddad, que tem 25 anos de experiência na área de gestão de gente, que se chamava Recursos Humanos, em empresas líderes no segmento do negócio. E hoje ela é gerente de talento e cultura na empresa Coca-Cola. Priscila, tudo bom? A palavra é sua, querida. Bom dia. Oi, Andressa, bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Esses 25 anos entregam um pouquinho a minha idade, né? Então, eu comecei bem jovem. Imagina, sim, entrega a experiência. Exato. Sempre recursos humanos, agora gestão de gente, gestão de pessoas, gestão de... enfim... Mas o mais importante é que a gente cuida de pessoas, né? E é isso que me move trabalhar nessa área, muito interessante, eu gosto muito de trabalhar nessa área e ver o crescimento, a oportunidade, o sucesso que as pessoas têm aí profissionalmente, isso que mais me brilha os olhos. Estou aqui na Coca-Cola há quase um ano, Coca-Cola FEMSA, cheia de desafios, e cheia de desafios na área de inclusão e diversidade. Cheia de desafios na área de inclusão e diversidade, então já começa falando para a gente um pouquinho, né? Como é que você recebe esses desafios, quais são esses desafios e como você lida com eles no dia a dia? Bom, como a não, Andressa não. A Carol falou, né? Assim, a gente vem com o propósito de inclusão e diversidade, mas isso faz muito bem para a empresa, faz muito bem para criatividade, para inovação, né? Para gerar novas ideias e, é claro, também para dar oportunidade para as pessoas. Então, temos uma operação muito, muito forte, muito grande, né? A Coca-Cola chega em todos os cantos aqui do país, mas é uma operação ainda muito masculinizada no sentido de ter muitos homens, né, dentro da nossa área de distribuição, manufatura, entrega, armazenagem, né? Então, um dos grandes pilares que a gente vem trabalhando bastante é a presença da mulher na operação também. A gente fala de liderança, mas é também na operação, garantir que a gente tenha um ambiente bom, né, propício para que a gente traga a mulher para que ela ocupe qualquer uma das posições que a gente tem dentro da nossa estrutura. Legal. Desculpa, te cortei. Imagina. Então, isso é muito importante, porque a gente percebe que o próprio ambiente de trabalho, Andressa, muda a partir do momento que você coloca mulheres na operação também, né? Passa a ser um ambiente mais saudável, passa a ser um ambiente com mais respeito, passa a ser um ambiente com mais ideias e com mais colaboração entre as pessoas, né? Então, os homens também aprendem muito a trabalhar com as mulheres dentro da operação. E muitas vezes quando a gente fala, vamos incluir deficientes, raça, etc., eu ainda estou aqui assim, vamos incluir mulher nessa operação, né, que é muito importante a gente garantir que a gente tenha a parte de, eu vou chamar entre aspas aqui, um chão de fábrica, que não necessariamente é um chão de fábrica, mas que seja operado por homem e por mulher. E também na nossa área de vendas, que a gente também tenha homens e mulheres, que a gente tenha, né, como motorista de caminhão, por que não mulher? Então, a gente tem mulher já como motorista de caminhão,
entregando aí os nossos produtos nos estabelecimentos, ou fazendo a venda para o cliente, trabalhando como promotora de vendas. Então, a gente está muito trazendo a questão da mulher em toda a nossa operação. Óbvio, também na liderança, mas assegurando que na operação a gente tenha as mulheres. Entendi. Priscila, acho que é até uma curiosidade minha, mas provavelmente alguém que está nos assistindo pode ter pensado isso também. Existem alguns mecanismos que vocês precisam mexer na estrutura da empresa quando você propõe que tenha mais mulheres nesse chão de fábrica? Tem que ter alguma mudança no ambiente prático, nas relações, enfim, alguma coisa que já tivesse extremamente saturada e feita da mesma forma por ser um ambiente muito masculino e que com a inclusão de mulheres a gente precise mudar? Ou não? Basta a gente promover mais políticas de inclusão de mulheres e o ambiente já está pronto? Porque, às vezes, eu tenho alguém aqui assistindo, você está falando do chão de fábrica da Coca-Cola, mas, de repente, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul pensando também que na minha fazenda, onde eu faço meu queijo, e eu tenho uma queijaria na cidade, eu também tenho um ambiente muito masculino, em termos de força de pessoas, né, de pessoal, e estou pensando aqui o que eu poderia mudar para tornar esse ambiente também mais convidativo, né? Então, talvez eu acho que eu vou fazer outra pergunta antes. Por que as mulheres não estão nesse ambiente? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, qual é o papel desse empresariado no momento em que ele admite que ele quer empregar mais mulheres nessas funções? O que ele deve fazer? Que providências práticas ele pode tomar? Obrigada, Andressa. Super desafiadora suas colocações, suas perguntas aqui para mim. É um histórico, acho que isso vem de muitos anos, né, de ter o homem nessa operação, né, da gente não pôr a mulher porque achar que é um trabalho mais... A gente achava, né, com uma base antiga desse achômetro aí, é um trabalho mais pesado, a mulher não tem que estar nessa função, né, numa fábrica, numa linha de produção, a gente trabalha com produtos, né, pesados, porque a lata ou mesmo o vasilhame, quando está cheio, ele é pesado, e você não pega só um, você pega uma caixa, enfim. E não existia tanta tecnologia como existe hoje, né, dos carrinhos, dos elevadores, de toda essa operação, que com o tempo a tecnologia veio para ajudar todo mundo, e ficou a consciência de ser um ambiente masculino. Então, a gente não questionou ao longo dos anos, tipo, será que eu posso colocar mulher? Será que eu posso ter mulher motorista? Será que eu posso ter mulher ajudante de motorista? Eu posso ter empilhadeirista? Né? Ou eu estava vendo só assim, a conferente, porque a mulher é mais detalhista que o homem. Não, eu quero ter não só como conferente, eu quero ter ela em toda a minha linha, né? Em qualquer uma das minhas funções, eu quero ter a mulher. E a gente veio quebrando isso, lógico, com a ajuda da evolução da tecnologia, com a ajuda da evolução dos nossos equipamentos dentro da organização. E no primeiro momento, acho que respondendo aí a sua segunda pergunta, a gente falou, não, vamos fazer um trabalho de sensibilização da liderança, vamos falar com a liderança, toda aquela questão dos vieses inconscientes, dos workshops. Cara, mas a gente sensibilizou a liderança na hora que a gente colocava a mulher no primeiro momento, né, na operação, na função que a gente estava se propondo, os homens, os colegas de trabalho não estavam preparados para isso também, né? Então, a liderança estava preparada, a gente já tinha feito toda a sensibilização, mas o cara que ia dividir o posto com ela, que ia sentar no mesmo caminhão, na mesma boleia lá do caminhão, ele não estava preparado, né? Então, a gente também teve que fazer um trabalho para esses colegas se prepararem, porque não é que porque a gente estava colocando uma mulher que não... então não vou deixar você descarregar o caminhão quando chegar no cliente. Não, vai ajudar a descarregar, vai fazer igual. Não vou fazer você...
operar essa empilhadeira com esse produto, porque esse produto é mais pesado, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, a gente teve que capacitar, sensibilizar, não capacitar, sensibilizar também, dar o conhecimento para esses colegas, para que eles não barrassem a oportunidade das mulheres de fato ingressarem. Porque eles, no primeiro momento, estavam bloqueando com muita boa vontade, não de uma forma negativa, ter a mulher na operação, porque eles também tinham aquele pré-conceito da mulher não ter que estar na operação. Entendi. Engraçado que você está falando, e eu estou imaginando aqui, você está falando de fábrica de enlatados, refrigerantes, e eu que sou cozinheira, né? Provavelmente, nesse momento, muitas cozinheiras estão se colocando no lugar dessas conferencistas que você falou, né? Ajudante de empilhadeira, porque a gente na cozinha também tem essa separação da potência física e da capacidade quando o assunto é mulher, né? Então, existe um certo capacitismo pela figura feminina dentro da cozinha, justamente pelos trabalhos serem muito braçais, a gente pega muito peso, a gente se submete a muito calor e tal, e aí fica complicado, às vezes, que os homens acham que as mulheres não vão ter tanta capacidade assim de desempenhar as mesmas funções. Mas eu acho não, eu quero saber o que você acha. Para a gente finalizar aqui, suas considerações finais, Priscila, você acha que isso está mudando? Você falou um pouquinho de como conscientizar as equipes masculinas, de como sensibilizar as lideranças. E você tem feito algum trabalho de base no mercado, diretamente com essas mulheres também, para que elas consigam mais estrutura emocional, para que elas estejam mais bem preparadas para pleitear e para sustentar esses lugares, aumentar a capacidade de resiliência dessa força de trabalho feminina nesse universo que está tão machista, de acordo com a sua descrição? Obrigada. Primeiro, se a minha internet não estiver muito boa, você me dá um toque, por favor, tá que veio uma mensagenzinha aqui. Lógico que para as primeiras mulheres, Andressa, não foi tão fácil, né? Ser inserida no mundo com muitos homens. Mas eu vejo que, além de nós, gestão de pessoas, tentarmos ajudar essas mulheres a ter um bom ambiente de trabalho e que, né, a gente vem trabalhando fortemente para proporcionar e para que elas se sintam muito bem. Além disso, elas ajudam as outras mulheres novas que estão chegando, né? Então, acho que eu poderia falar um monte de coisa que a gente está fazendo enquanto recursos humanos, gestão de pessoas, programas, dar oportunidade, ouvir, estar próximo, etc. Mas o mais importante de tudo é como uma ajuda a outra. Aí que está a diferença. Então, elas ajudam a abrir portas também, né, a explicar o trabalho, a explicar os caminhos, né, das pedras, como caminhar dentro da empresa. Então, quanto mais a gente está trazendo para dentro de casa essas mulheres, as outras também estão ajudando isso. Então, o começo, eu digo que para dar aquele primeiro empurrão na pedra é um pouco mais complicado, mas depois a pedra começa a rolar e começa a ir com mais facilidade, né? Porque as mulheres também nos ajudam. Então, não é só recursos humanos trabalhando fortemente para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho, mas as outras também nos ajudam sem querer, mas como parte, né, de querer também incluir outras mulheres dentro da operação e dentro das suas funções também, e acabar um clima mais interessante. Então, a gente passou por alguns momentos, Andressa, que a gente pensava assim, será que a gente tem que criar uma linha de produção exclusiva para mulheres? Será que a gente tem que criar um depósito exclusivo para... E daí a gente viu que não, isso daí é super exclusivo também, né? Por que eu vou fazer algo só para mulheres? E por que não para homens e mulheres? Então, a gente passou por todas essas discussões para chegar nesse nível de falar assim,
cara, se eu criar uma linha só para mulheres, vai ser, sei lá, a linha da Luluzinha, não sei o quê. Eu não quero isso. Eu quero uma linha que tenha homem e mulheres, para que eu tenha a mesma produtividade alta. Lógico que a gente mede isso, vai continuar sempre medindo enquanto empresa, mas que eu mostre que o trabalho da mulher é tão eficiente quanto do homem. Eu não quero que seja mais, mas eu quero que seja igual ao do homem. E a gente vem conseguindo provar isso também, né? Quando a gente coloca as mulheres para operar, mulheres em todos os tipos de cargos, que até no primeiro momento a gente falou, puxa, mas será que vai funcionar? E está super funcionando, e acho que são essas histórias de sucesso que a gente tem, que mostra que o mundo Estamos mudou. no caminho certo. A gente está no caminho certo. Legal. E essa é a nossa realidade agora, né? Então, tem coisas que o homem faz muito bem, tem coisas que a mulher faz muito bem. Eu acho que juntando e complementando, você tem o melhor dos mundos. Lógico, além disso, né, eu estou falando de mulheres, que a gente realmente está trabalhando muito a questão mulheres dentro da nossa organização, mas a gente também trabalha a questão de pessoas com deficientes, pessoas de raça, o público LGBT. A gente está com 5 frentes de trabalho que a gente está focando bastante, mas eu acho que a questão de ter a mulher nessa operação tem ajudado muito a gente a ser diferente e criar um ambiente de trabalho muito positivo. Muito positivo. Legal. Priscila, muito obrigada. Essa foi a Priscila Haddad. Ela trouxe um pouco aqui da perspectiva da equidade de gênero no mercado de trabalho, trouxe aqui um case de sucesso na empresa Coca-Cola. Obrigada, Priscila. E agora eu quero chamar aqui ele que é doutor em administração e ele é professor do curso de gastronomia da UFRJ, coordenador do Transgarçon, ainda lidera um grupo de pesquisa, é um cara que acho que é muito interessante vocês ouvirem. Vamos ouvir com atenção agora as palavras de Breno Cruz. Breno, bom dia, querido. Prazer ter você aqui. Oi, Andressa, bom dia. Oi, pessoal que está aí participando do 7º Restaura RH. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria para a gente, Transgarçon, tão grande, poder falar para pessoas que estão em cargos de liderança em bares, restaurantes e hotéis no Brasil inteiro. Então, a gente ficou assim, muitíssimo feliz quando a gente recebeu o convite. Prazer, Andressa, falar com você. Sou vizinha aqui do Iaiá. Inclusive, quem estiver nos assistindo aqui, ó, tem um drink lá que é maravilhoso. Adoro! Que é maravilhoso. E mais do que isso, o Iaiá contratou 2 pessoas trans do Transgarçon. Então, a Andressa conhece um pouco, né? E é um pouco dessa história também de realmente incluir. Então, é um prazer conhecê-la, né? Eu conhecia do programa de TV, ou de passar aqui em frente ao Iaiá, primeira vez que estamos nos falando. E agradecer também ao Fernando, né? Porque eu tenho certeza que esse convite surge um pouquinho aí do conhecimento dele sobre Transgarçon. Então, Fernando e Andressa, muito obrigado pelo convite. E é isso, eu vou passar uns slides aqui para vocês agora, porque professor, né, gente, passa slide. É isso, então, o professor passa slide, o professor passa trabalho. Cuidado, gente, que no final vai ter um quiz, vai ter alguma coisa valendo um ponto na média. Professor é assim, eu também sou. Vou passar um resumo depois, valendo meio ponto extra, tá, gente? Para quem estiver assistindo. E muitos alunos aqui da UFRJ, agradecer também essa possibilidade das vagas que foram cedidas para o Transgarçon, então é muito importante. Gente, bom, como a Andressa me apresentou, eu sou o Breno, eu sou professor aqui da gastronomia, embora eu não seja da área de gastronomia, eu ensino gestão na gastronomia, minha formação toda é pela administração, e eu sou um dos coordenadores do Transgarçon. O Transgarçon, ele foi pensado pelo professor Renato Monteiro, que é um homem trans, que está no lugar de fala, né, no que diz respeito a esse processo de pensar, de fato, ações que tenham relação com algo que é extremamente relevante na nossa sociedade, que é justamente um olhar para essas pessoas trans, para essas pessoas não binárias e para as travestis também, desculpa. Então, é super importante que a gente consiga entender que essas pessoas, elas estiveram e ainda estão alijadas do mercado de trabalho, porque muito cedo elas acabaram saindo da escola
por muitas vezes sofrerem violências na própria escola, sejam violências verbais e também violências físicas. Então, por um motivo, inclusive, de autoproteção, essas pessoas saem do ambiente formal de estudo. Então, por isso é muito importante a gente pensar num projeto que é um projeto de extensão, que envolve alunos da gastronomia da UFRJ e nós também, professores, e um projeto que pode olhar para a importância da qualificação dessas pessoas para o mercado de trabalho em café, bares, restaurantes e também hotéis. E aí eu começo essa apresentação com a fala da Rochelle, que é uma mulher trans, que é ex-aluna do Transgarçone e que acaba sendo a nossa embaixadora, porque ela leva o Transgarçone por onde ela passa. E é uma fala super interessante, que é a seguinte: só aos 33 anos eu consegui ter a minha primeira carteira assinada. Sempre achei tão chique quando alguém dizia que estava de folga, agora eu também tenho folga. Eu acho que essa fala nos mostra quão importante é a gente, de fato, discutir num painel como esse, de inclusão e diversidade, né? A importância da gente compreender que pessoas trans também querem e que pessoas trans também precisam desse espaço, né? Para que elas possam conseguir a dignidade por meio do trabalho. E aí é o que muitas empresas acabam discutindo, né, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, esse olhar um pouco mais sustentável. É tão simples, gente. A gente não existe regra, né, para ser sustentável, para ser socialmente responsável. Mas especificamente em relação ao quinto objetivo, que é a igualdade de gênero, a gente tem as manas trans, né? E aí a gente tem que automaticamente abordar também um pouco do conceito de interseccionalidade, embora não seja objetivo meu abordar teoricamente qualquer aspecto relacionado ao Transgarçone, mas é interessante a gente entender esse conceito de interseccionalidade e o Transgarçone agora falando como terceiro convidado nessa mesa é muito interessante, porque primeiro a gente falou das pessoas negras, depois das mulheres, né? E agora das pessoas trans, travestis e não binárias. E exatamente essa pessoa que está nessa foto, que é a Rochelle, ela é uma pessoa negra e uma mulher trans, que é justamente esse exemplo de interseccionalidade, né? É quando você tem mais de uma minoria. E como que ficam essas pessoas no mercado de trabalho? Então, o Transgarçone, ele surge justamente para pensar a importância da qualificação dessas pessoas, especificamente no serviço de atendimento e bar, em restaurantes, em bares e também em hotéis. E aí, gente, não é sobre ser bonzinho, é sobre entender que, na verdade, a gente tem um passivo com essa população, que, de fato, essas pessoas saíram da escola muito cedo e que a gente, enquanto empresa, e mais do que enquanto empresa, mas enquanto sociedade, que a gente pode, sim, fazer a nossa parte e propiciando que essas pessoas também passem por um processo de ressocialização, porque à medida que elas foram excluídas da sociedade, né, na sua infância, na sua adolescência, inclusive pelas famílias também, é um processo da gente pensar a ressocialização por meio do trabalho também. E eu acho muito importante a gente destacar também algumas situações que acontecem no mundo corporativo que diz respeito aos mitos, né? E aí? Ai, que legal! Ouvi lá o Breno falando de Transgarçone hoje, o pessoal falando sobre inclusão e diversidade, mas eu vou ter dificuldade para contratar uma pessoa trans, porque os documentos são diferentes. Não, gente, não existe dificuldade. É muito simples, sabe por quê? Primeiro que não altera os números de CPF, RG e título de eleitor. Eu não estou falando isso com base na minha experiência, né? Mas eu estou falando isso com base em consultas que a gente fez ao Ministério Público do Trabalho, que é o nosso parceiro, assim como a Justiça Itinerante aqui do Rio de Janeiro e também a Defensoria Pública. Então, isso daqui é um dado, na verdade, de realidade, né? Você pode contratar uma pessoa trans e não se preocupar, por exemplo, com as questões relacionadas a CPF, RG e título de eleitor. E se por um acaso, após a requalificação de gênero, né, a pessoa ela precisar trocar os documentos dela, as informações dela, essas informações serão trocadas no sistema interno da empresa. Então, não precisa ter esse medo de que vai existir burocracia, ou então que vai ser difícil, até porque essa pessoa vai receber uma certidão de inteiro teor, que é como se fosse a história dessa pessoa contada a partir desse documento, até que ela obtenha, então, essa certidão de nascimento, que é a certidão de nascimento que, de fato, nós usamos, né? E aí, gente, com a requalificação de gênero e de nome também, né?
Foi o que eu falei, é justamente a gente fazer uma atualização interna dentro do registro daquela empresa, dentro do sistema da empresa. Mas uma questão é muito importante, que diz respeito à questão do uso do banheiro, né? Por muitas empresas acabam se preocupando, mas como que eu vou fazer? Gente, você decidiu contratar uma pessoa trans, você vai entender que ela se identifica com um gênero. Então, você vai permitir, né? E vai conversar com a equipe para que, de fato, essa pessoa possa usar o banheiro com o qual ela se identifica. E aí a gente tem, dentro da gastronomia, um dado muito importante, que a gastronomia é um dos 3 setores que mais contrata pessoas trans no Brasil. Embora a gente tenha só 4% empregado formalmente, de acordo com a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, a ANTRA, desses 4%, os setores que mais empregam são a gastronomia, a indústria do entretenimento e a beleza. Então, a gente pode dizer assim, que existe aí uma presença de pessoas trans dentro da gastronomia, e o que mostra também a relevância da gente pensar essa atuação numa perspectiva mais social e também sustentável, porque é exatamente o que foi dito antes pela Caroline, quando ela falou sobre consumo, né? As pessoas querem ser vistas. Então, a comunidade LGBTQIAP+, ela quer ser vista também nesses ambientes que elas frequentam e que elas consomem. Então, é muito importante a gente pensar também numa perspectiva estratégica do consumo. E o Transgarçone, enquanto projeto, ele está atuando, então, ampliando, melhor dizendo, e criando agora no mês de novembro a rede de acolhimento para empregabilidade Transgarçone, porque não basta simplesmente você querer contratar, né? A gente formou lá em 2019 18 pessoas, essas pessoas, a maioria foi contratada, mas só que chega muito currículo para a gente pelo Instagram. Quem quiser seguir, inclusive, Transgarcone, com 2 N's, e a gente chega e a gente montou, então, um banco de currículos, mas é muito importante que a gente tenha pessoas que comprem, né? Essas pessoas que estão em cargos de liderança, que elas comprem a ideia, como foi o caso da Dani Camilo, que parece que existe um grupo aqui no Rio de Janeiro de WhatsApp, que é Comida de Resistência, né, Andressa? Sim. E foi colocado lá sobre o Instagram, e a Dani Camilo, ela comprou a ideia, assim também como a Andressa comprou a ideia, ao ter duas pessoas, né, que foram do projeto Transgarçone, assim como o Fernando também comprou a ideia, possibilitando um convite para que a gente estivesse aqui hoje falando para vocês. Então, a gente tem 4 dimensões, basicamente, nessa rede agora. Uma delas, né, capitaneada aí pela Dani Camilo, que é justamente essa aproximação com o mercado, que a gente fica buscando essa aproximação, nós, o Transgarçone, e a Dani fazendo essa ponte. A gente tem uma dimensão que é coordenada por mim e pelo Renato, que é a preparação para o trabalho, que é justamente a gente preparar para a entrevista, a gente montar currículo, a gente ajudar nesse processo de requalificação de nome de gênero, porque não é um processo simples. Então, a gente tem a Justiça Itinerante do Estado do Rio de Janeiro nos ajudando, porque quando chega alguém que precisa mudar esses documentos, a gente logo encaminha para a Justiça, aí o processo é um pouco mais célere. A gente tem um programa também de habilidades socioemocionais, coordenado pela doutora Luana, e, por fim, economia afetiva na gastronomia, que foi uma ideia, inclusive, de Afrodite. Afrodite é uma mulher trans que agora, e preta, que está na Casa Camolese. Então, Afrodite e Rochelle vão fazer essa conversa também com os estabelecimentos e com essas pessoas que estão em cargos de liderança. E, para finalizar, gente, eu trago aqui essa foto de Afrodite, que é uma foto que me toca muito, muito em função do que está escrito nessa reportagem que saiu no Caderno Ela. E eu vou ler para vocês aqui, e me toca, de fato, essa fala dela, que foi o seguinte: a primeira vez que notei uma abordagem diferente na TV foi numa reportagem do Bom Dia Rio, que contava a história de Rochelle, uma mulher trans como eu e que havia finalmente conseguido um emprego formal. Foi impactante, porque eu estava num momento bem difícil e enfrentava uma forte depressão. E aí o jornalista continua, né? O impacto na autoestima, por sua vez, é imediato. Empolgada com a vida profissional, Afrodite se matriculou numa faculdade, onde vai estudar produção cultural e recuperou um direito fundamental da existência humana. Voltei a sonhar, diz Afrodite. Então é isso,
que muitas outras mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, as travestis, que elas possam sonhar, que elas possam ter esse direito fundamental, que é o sonho, né? Então, eu gostaria de agradecer profundamente a todos vocês que estão assistindo, a quem nos convidou, e deixar aí nosso Instagram, que é @transgarcone, né? E também falar que a gente está aqui pronto para parceiros, é um trabalho que é completamente voluntário, a gente não tem parceria privada, a gente não tem recurso, a gente é Universidade Pública Federal, né? Então é bem escasso o recurso. Então a gente está aqui. E muito obrigado mais uma vez. Breno, eu que te agradeço, muito feliz de ouvir tuas palavras, porque conheço o seu trabalho de perto. Quando você fala da Rochelle, assim, a Rochelle trabalha na mesma rua que eu não tenho só o Yaya, então a gente tem uma história que vai se costurando, a gente pode bater um papo aqui durante meia hora, mas eu quero conversar com você para você saber, assim, mas inclusive no dia que saiu o nome social dela, e o documento, foi quando a gente estava fazendo um menu degustação no Mesa no ano passado, então eu participei da comemoração dela, eu como mulher preta, participar dessa conquista de uma outra mulher preta, para mim, foi muito bacana e foi um momento que nos uniu. E eu não sei se você sabe, mas nós lá no Mesa, de muito antes, a gente também tem um profissional trans lá, e que, na verdade, foi todo um processo muito empírico, e aí eu vou deixar brevemente aqui meu depoimento, não como mediadora, mas como alguém que tenta caminhar junto, né? Não é meu lugar de fala, mas isso não me impede de mostrar interesse, empatia, até porque eu faço parte de duas minorias, né? Eu sou uma mulher preta. E aí o Bernardo, ele chegou ainda se identificando no gênero feminino, e ele transicionou trabalhando conosco no Mesa. Foi um desafio enorme, porque a gente não tinha sequer um entendimento na maioria da sociedade sobre a transexualidade, e a gente tinha amarras, inclusive, de legislação, né? Porque nós adotamos o nome social dele antes mesmo dessa possibilidade. Ele não tinha registro, como ele não tem hoje, e a gente tem obrigações, né? Precisa colocar escala, precisa divulgar. Fizemos campanhas internas para que o nome de registro dele fosse, de fato, esquecido e fosse respeitado o nome social dele. Mudamos a escala que fica aberta para o público lá, para todo mundo, com o nome social dele, e até hoje a gente faz um trabalho. Ele é um garçom muito querido, só que a gente tem clientes antigos, e às vezes os clientes antigos, eles acabam esquecendo, usando o pronome errado, ou o cliente novo que usa um pronome errado. Então é um trabalho constante da gente se posicionar. Uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho proposto para as minhas equipes, e no lugar de mulher cis mesmo, de repente, a gente tentar... Eu estou sempre tentando ajudar aqui a quem se sente tocado pelo assunto, né? Não como premiação, porque a gente não faz mais que a nossa obrigação, mas não é para todo mundo que existe a mesma facilidade de entendimento. Às vezes a pessoa está assistindo a gente, Breno, e não sabe nem por onde começar. Então, eu, particularmente, quando lidero as minhas reuniões, como eu tenho equipes extremamente diversas, uma das coisas que eu utilizo é me apresentar e dizer meu pronome de tratamento, né? E aí, no universo de pessoas cis, as pessoas, isso vira quase que um motivo de riso, e você olha bem sério para a pessoa, entendeu? Porque é sobre isso, é sobre cada detalhe. Se uma pessoa cis puxa numa reunião, bom dia, meu nome é Andressa Cabral, meus pronomes são ela, dela, você está vendo que eu sou uma mulher cis, você acha que eu sou uma mulher cis, e assim a gente vai seguindo, e a gente não precisa o tempo inteiro também tornar a pessoa trans uma bandeira, né? Como a mulher preta, a pessoa preta, ela não precisa ter obrigação de ser militante pela causa dela, porque ela já é um bastião da resistência do que representa a opressão nessa sociedade sobre essa pessoa, né, Breno? Então, quero te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Rio de Janeiro não será mais o mesmo. Dani Camilo é minha amiga, sei de Afrodite, amo Afrodite, e que a gente tenha mais Rochelles, mais Afrodites, mais Bernardos vivos, empregados em empregos formais,
com voz ativa e sendo pauta de conquistas, né? Que a gente saia desse lugar da marginalização, de só conseguir um pequeno emprego e que a gente tenha cada vez mais essa normalização de gêneros diversos em empregos diversos também. Então, Breno, muito obrigada, sucesso, não desiste do teu trabalho, que ele é incrível e necessário, viu? E vamos continuar em contato, que eu quero fofocar. Obrigada, Breno. E agora a gente está caminhando, então, para o nosso final, mas não menos importante, eu vou apresentar aqui para vocês ela que é psicóloga e pós-graduada em Psicologia Positiva e Coaching. E ela atua como psicoterapeuta de mulheres. A Lídia Santos, ela está fazendo um trabalho incrível. Eu acho que a gente tem muito a aprender com ela. Bom dia, Lídia. Olá, Andressa, bom dia, tudo bem? Que prazer estar aqui. Ainda mais dentro do segmento de restaurante. Eu sou a gerente de RH do LEDGES, estou à frente da área de pessoas aí do LEDGES, e eu fico muito feliz em poder compartilhar uma ação que a gente vem desenvolvendo, aos pouquinhos vem acontecendo dentro do restaurante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para ficar mais fácil de vocês acompanharem, e as pessoas entenderem, né, o quão importante é falar sobre equidade de gênero dentro da nossa área de atuação. Só me confirma se vocês estão vendo minha tela. Bom, alguns meses atrás, eu venho acompanhando notícias como essas, que eu compartilho aí com vocês, né, sobre a desigualdade de gênero, não só no nosso segmento, mas no mundo como um todo, e isso começou a me incomodar bastante, e o quanto nós, dentro do restaurante, estamos contribuindo para que essa estatística aumente ou não faça parte dessa estatística, deixando uma mensagem melhor no mundo, né? Tem um caminho longo aí para a gente poder fazer diferença no mundo, mas se cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente não consegue encurtar o tempo dessa missão, né? Então, eu comecei a me incomodar de verdade no sentido de o que eu estou fazendo, sendo uma pessoa responsável pela área de pessoas, o quanto a gente está contribuindo, né? Pensando aí até numa posição mais de responsabilidade social, quando a gente está contribuindo para que isso possa ser diferente e trazer essa realidade para um ambiente que naturalmente aí é majoritariamente masculino, né? Então, eu comecei a me aprofundar no tema sobre equidade de gênero, comecei a entender um pouco da história da nossa sociedade, e claro que não foi nada animador, né? Uma sociedade patriarcal, então eu aproveito até para fazer um convite para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso evento, mulheres principalmente, vão conhecer a história, como ela foi construída e como que a gente foi inserida, né, na sociedade e no mercado de trabalho, para que esse incômodo ele vire um agente de mudança, né? E foi a partir disso que o movimento dentro do restaurante começou. Então, não deixem de conhecer a história para que isso faça valer a mudança que vocês querem ver dentro do ambiente de trabalho de vocês. E foi a partir daí que eu consegui envolver de uma forma até um pouco mais consciente os próprios líderes, né? Nós começamos de uma maneira bem leve, bem sutil, através de encontros com os líderes, falando sobre esse papel nosso diante da sociedade, um olhar para dentro, né, do quanto a gente estava contribuindo ou não para essa estatística mudar. Então, surgiu o primeiro As Damas, né, depois desse passo aí de conscientização, de mostrar a estatística e fazer com que as pessoas começassem a pensar, né,
olhem para os seus ambientes de trabalho, vejam quantas mulheres nós temos nos times, até de uma maneira um pouco provocativa, né? Poxa, vocês não costumam ouvir aí que lugar de mulher é na cozinha? Então, cadê as mulheres na nossa cozinha? Né? Então, poxa, cadê as mulheres no nosso bar, no nosso salão? Olhem aonde estão as mulheres, né? Eu acho que esse papel da conscientização antes de fazer um projeto, né, acontecer goela abaixo, ele faz muito sentido, porque o RH sozinho é mais difícil conseguir, né, ver as coisas acontecendo, e quando você envolve a liderança, sendo realmente um responsável pela gestão das pessoas e um agente de mudança dentro do próprio restaurante, as coisas elas começam a funcionar. Né? Então, a primeira pergunta foi, por que não? Por que não trazer mais mulheres? Né? Claro que vem as dificuldades, as resistências, questão de horário, não pode fazer hora extra, dificuldade de voltar para casa à noite. Então, tá bom. Então, será que a mudança que a gente espera que aconteça, ela não tem que acontecer dentro da nossa cultura primeiro, ao invés da sociedade ter que se adequar ao nosso modelo de trabalho? Por que a gente não pode tentar? Né? E foi aí que as coisas começaram a surtir efeito. Né? Hoje, os nossos processos seletivos, eles acontecem primeiro com as mulheres, então, por isso que o nome aí foi batizado de Primeiro as Damas, porque as seleções, a gente já combinou internamente, olha, primeiro com mulheres, a gente faz o processo seletivo com elas, passou na entrevista, vai para o teste prático, passou do teste prático, admissão, maravilha, né? Estou compartilhando aí com vocês também o quão a gente evoluiu de um ano para cá. É interessante porque eu fui resgatar, né, o histórico de quando eu comecei a trabalhar esse assunto com os líderes, e foi em setembro de 2020. Então, a gente tem praticamente aí um ano para fazer esse comparativo, e eu fico muito feliz com esse número que eu estou compartilhando com vocês. Então, em 2020, tínhamos 28 mulheres, hoje temos 41. É um longo trabalho pela frente, mas é muito gratificante ver que isso está acontecendo, e o quanto eles, lá no palco, né, eu costumo dizer que o RH, ele fica no bastidor, né, e dá todo o suporte para que os funcionários eles brilhem no palco, lá nas unidades, e façam as coisas acontecer lá. Então, é muito gratificante ver todo esse trabalho acontecendo e ter as pessoas principais, né, envolvidas nisso e acreditando nesse projeto. É muito feliz, assim, eu fico até emocionada em poder compartilhar e desejar que as pessoas, né, principalmente os RHs que estão aqui com a gente, que eles comecem a acreditar que é possível, sabe? A partir do momento que a gente acredita que é possível, muitas coisas podem acontecer ao longo do caminho, e se não tiver uma pessoa disponível e disposta a encarar esse desafio, a deixar esse legado, as coisas realmente não acontecem. Né? E muito, muito obrigada, Andressa, por você estar compartilhando aqui também a sua trajetória, conduzindo esse evento aqui conosco. E tem um longo caminho pela frente, não é fácil, mas quem disse que seria, né? Lídia, não é nem um pouco fácil, mas a gente está aqui para resistir. Resistir é preciso, a gente está aqui para tentar mudar. Só da gente poder ter um painel de abertura de um evento, que já está na sua 7ª edição, com esse tema, com essas pessoas. Que imagem bonita aqui, não sei se o pessoal vê, mas aqui para a gente internamente temos você, temos eu, temos Breno e temos Caroline e uma criança, sabe? Assim, a humanização das pessoas no seu trabalho, a naturalização das pessoas diferentes, da naturalização das diferenças. Hoje a gente já consegue em 2021, e aí eu quero que vocês falem também comigo sobre isso, mas a gente já consegue falar um pouco de maneira mais madura sobre as diferenças. Porque eu, quando entrei no mercado de trabalho, a gente ainda tinha
uma premissa suprema de que todos deveriam ser tratados de maneira igual. Eu, particularmente, como empregadora, já fui achincalhada em grupos de empregabilidade para mulheres por ter declarado abertamente que gostaria de dar preferência para pessoas pretas. Então, até dentro das minorias, é importante a gente entender que não há exatamente uma concordância quando se diz respeito à interseccionalidade, né? E aí, na época, assim, eu fui potencialmente acusada até de racismo. Seria racismo reverso, né? Então, eu acho que em 2021 a gente conseguir ter uma galera pé no chão, um time como nós estamos aqui, parados conversando, sendo ouvidos por tantas pessoas, né? E a gente poder trazer as diferenças à tona, assumir as diferenças, porque sim, elas existem, é obrigação nossa promover a inclusão, é obrigação de todos, mas o Brasil é fruto de um colonialismo extremamente passivo nesse sentido. A gente não encara com coragem as nossas diferenças. E aí a gente fica nesse discurso de não, mas é todo mundo igual. Não é. Então, que fique muito claro aqui com as falas de cada um desses palestrantes que sim, a gente precisa se vestir dessas diferenças para depois a gente tratá-las, né? Para depois a gente servi-las à mesa, né? Eu queria só que a Lídia falasse uma coisinha que desculpa, eu fiquei intrigada, que eu não sei o quanto você pode fazer isso por questões éticas, mas, enfim, dentro da medida do possível, Lídia, dividir um pouco com a gente, enquanto psicoterapeuta de mulheres, que tipo de queixa, que tipo de dor essas mulheres apresentam no ambiente de trabalho ou essas empresas apresentam? O que tipo de adoecimento você diagnostica nesses ambientes corporativos? Como a gente pode lidar com isso? É um trabalho que eu faço em paralelo à minha atuação no LEDES, e especificamente eu trabalho com mulheres com queixas relacionadas à carreira, com quadros relacionados à ansiedade. Então, esse meu trabalho específico para mulheres também tem uma relação com a mensagem que eu quero deixar no mundo, essa bandeira de trabalhar especificamente com mulheres. A questão da saúde emocional no ambiente de trabalho, em especial no último ano, foi um dos assuntos mais falados, né? Eu acredito que vim de uma época pandêmica fez com que a saúde emocional ela fosse realmente levada a sério, principalmente nos ambientes de trabalho, e entender que as pessoas, para que elas consigam ser mais produtivas, que elas consigam ser mais engajadas, é preciso olhar também para a saúde emocional dessas pessoas, né? Em especial das mulheres, que foi uma das mais afetadas no mercado de trabalho, porque tem a responsabilidade de casa, questão das despesas, com os filhos. Então, é um trabalho muito, muito longo, é um trabalho muito profundo, poder ajudar, né, parte dessas mulheres com relação aos seus cuidados com a saúde emocional é muito importante para que elas tenham condições de encarar, né, toda essa gama de desafios que uma mulher hoje ela enfrenta, não só dentro do mercado de trabalho, dentro das suas empresas, mas fora delas também, fora desse ambiente de trabalho também, né? E a questão da representatividade, né? Então, você mostrar que, além dessas responsabilidades que você tem fora do trabalho, você tem condições, sim, de ter um bom desempenho, ser uma pessoa produtiva e trazer bons resultados para a empresa, continua sendo bem desafiante, né? Porque nem todas as empresas, elas costumam ter esse olhar mais humano com relação ao que acontece fora dela, né? Eu costumo dizer que a gente não divide, e aqui no trabalho eu sou só trabalho, fora do trabalho eu sou só... Não, eu sou uma pessoa só, e, claro, se eu estiver passando por conflitos fora do trabalho, isso vai sim afetar a minha produtividade, vai afetar o meu engajamento, o meu trabalho não vai ser o mesmo. Então,
tratar essas questões emocionais dentro do ambiente de trabalho, ela é mais do que necessária, né? Em empresas que realmente valorizam o seu patrimônio humano, ela vai começar a se atentar a esses cuidados emocionais, com certeza. Maravilha, Lídia, obrigada. O assunto saúde emocional, ele está mais importante do que a maior parte dos outros assuntos há 1 ano e pouco, né? Se antes a gente já precisava ficar atentos e tratar isso não como uma questão periférica, né, mas uma questão central, hoje é mandatório. Eu acredito que não só esteja no centro das prioridades, mas como na base das prioridades, né? A gente já está aí caminhando para 2 anos, né, de pandemia, a gente está praticamente com as empresas, as pessoas e as empresas, como o Fernando falou tão bem na abertura do evento, né? O ambiente de restauração, o ambiente de gastronomia, ele é feito de pessoas para pessoas. E ele é feito, ele é o tempo inteiro centrado na pessoa. Então, saúde emocional é um artigo de luxo ultimamente, e a gente precisa tratar a peso de ouro. Meninos, eu vou começar a encerrar aqui o nosso painel. Eu sei que a gente está aí com uma galerinha perguntando aqui. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas. Vou abrir para considerações finais de vocês. Queria só perguntar diretamente logo para o Breno. Breno, reforça para a gente onde é que aquele empresário que se sensibilizou com o seu discurso, com o nosso painel, que está comprometido com a mudança, onde é que ele acha esses currículos desses profissionais? Oi, obrigado aí pelo interesse de vocês, é muito importante, a gente já ganhou o dia do lado de cá, né, sabendo que vocês têm esse interesse. Então é o seguinte, a gente pode enviar por e-mail, a nossa equipe do Transgarçone está online aqui também, se vocês quiserem, vocês podem deixar esse e-mail agora, ou então vocês podem pedir pelo nosso Instagram e a gente manda no direct uma planilha com todos os dados que a gente tem de 60 pessoas mais ou menos aqui do Rio de Janeiro e região metropolitana, e tem o bairro que a pessoa mora, que a gente sabe que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, né, a questão do voltar para casa. A gente tem o link do currículo da pessoa e outras informações adicionais relativas ao cargo ou também à pessoa. Então, ou pode deixar o e-mail aqui, o nosso pessoal da comunicação está online também, pode resgatar e a gente envia daqui a pouco para vocês, ou pelo Instagram. Então, se puderem nos seguir... Breno. Maravilha. Então, a sua atuação, a atuação Transgarçone, hoje, em 2021, outubro de 2021, está restrita ao Rio de Janeiro. Sim, a gente... Então, já fica aí o convite para possíveis parcerias para a gente estender esses braços aí para o Brasil inteiro, né? Isso, a gente tem uma equipe hoje de 9 pessoas que trabalha por puro amor. E a gente tem muita garra e vontade de poder estender para o Brasil inteiro. Então, quem tiver interessado em parcerias, gente, a gente quer muito trabalhar para ajudar essa população. Então, é só nos chamar. É isso. Carol, e aí, fala para a gente, Negras Plurais, vocês também fazem consultoria, vende teu peixe aí para a gente, conta para a gente, faz suas considerações finais, esse é seu momento. Consultoria de diversidade e inclusão, ela encorpa, né, o banco de talentos também. Então, a gente auxilia por ter uma comunidade enganjada, a gente já tem um banco de talentos também no nosso sistema. A gente está para resolver tudo que tem de problemática de falta de protagonismo negro, a gente faz. A gente monta estratégia de conteúdo, a gente fez, inclusive, agora há pouco, a estratégia de conteúdo do Off Presença, que é do Pacto Global da ONU com o Ministério Público. Eu já fui gerente do Canal Preto também, do Ministério Público do Trabalho. A gente atua nessa frente pensando que a equidade racial e a inclusão, ela precisa trabalhar diversos vieses, né? Não é só o viés inconsciente, é as subjetividades, é o letramento. Então, a gente entende também que as formas de aprendizagem são diferentes. Então, tem gente que vai aprender num podcast, outro vai aprender por vídeo, outro vai aprender por palestra. E nós estamos bem completos, assim. Temos um time também extremamente diverso de mulheres, temos mulheres trans, temos mulheres PCDs. Nosso time tem 7 pessoas. E essas 7 pessoas que estão prontas a atender são dentro dessas
interseccionalidade no qual a gente acredita, né? Então, para nós, é uma ação, é uma prática, e se a gente, com 7 pessoas, conseguem fazer um ambiente interseccional, eu imagino que outras diversas empresas que têm muito mais possibilidade de colocar funcionários também possam fazer, né? É realmente uma vontade que tem que surgir, e nem sempre essa vontade vai surgir da maneira mais amigável possível, mas ela vai surgindo conforme as necessidades do mundo, né? O mundo está nos mostrando que a gente precisa mudar esse racismo estrutural e que a gente é parte da mudança. Então, acredito que é isso. Enquanto negras plurais podemos fazer isso, podemos auxiliar e ficamos à disposição para palestra, conscientização. Agora, no Novembro Negro, temos vários eventos, precisamos de patrocinadores também, quem quiser já entra em contato. E fico muito grata por essa conversa, fiquei muito feliz de conhecer o Breno. A Lídia eu já conhecia, também gostei muito de conversar ali, de conhecer o que a Coca-Cola está fazendo, é muito importante para a gente também saber quais são as pautas que estão sendo realmente pautadas aí nos dias a dia das empresas. Estamos aqui para auxiliar. Valeu, linda. Muitíssimo obrigada. Sucesso com esse trabalho maravilhoso que você faz. Priscila, últimas considerações? Bom, gente, obrigada mais uma vez. É bom conhecer também esses colegas para quando a gente tem muita oportunidade. Então, vou entrar em contato com vocês para trazer currículos, para trazer pessoas que tenham interesse. Infelizmente, a gente não tem uma operação forte no Rio de Janeiro, né? A nossa operação está mais centrada em São Paulo, Minas e sul do país. A parte do Rio de Janeiro não fica Coca-Cola FEMSA. Mas temos muitas oportunidades, então vou estar contatando vocês para pegar essas indicações para que a gente possa trazer, né, esse público para o nosso ambiente aqui, para a nossa empresa. A gente quer um ambiente diverso, então, quanto mais diversidade, melhor. Com certeza. Então, Priscila, temos um compromisso, né? Começou a palestra falando que é mais importante votar mulheres, mas a gente precisa também respeitar as interseccionalidades. Então, vamos observar as pessoas trans, vamos colorir de preto todos esses segmentos aí dessa diversidade, principalmente a diversidade feminina, né? Obrigada, Priscila. Lídia está aí para terminar? Lídia, um beijo, lindona. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu te ouço. Oi. Então, vende seu peixe aí, deixa o último beijinho aqui pra gente. Muito obrigada, Andressa. Pessoal, eu gostaria de deixar o convite, principalmente para as mulheres, conheçam a história das suas ancestrais, entendam que o papel de vocês hoje nessa sociedade é para deixar e para continuar esse legado. Aproveitem o espaço de vocês dentro das empresas, não se limitem às inseguranças, resistência vai existir, mas se a gente quer uma sociedade diferente, precisamos assumir a nossa responsabilidade perante ao papel do RH, junto com os nossos parceiros de trabalho. Então, assumam essa responsabilidade se vocês realmente sentirem que é possível fazer a diferença dentro do espaço que vocês têm aí nas empresas, tá bom? Muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, Lídia. Então, gente, são 10h40. Eu sou Andressa Cabral, estou encerrando aqui o nosso painel de diversidade e inclusão. Passar de volta a palavra para o Fernando Blower. E já vou anunciar que o próximo mediador é o Alex Leite. E no próximo painel tem minha amiga Carolina Oda e uma outra constelação para a gente falar sobre transformação digital. Então, quero agradecer mais uma vez aqui a NR. Fernando Blower, a palavra é sua. Muito obrigada, gente, e um bom dia, um ótimo evento para vocês. A gente tem evento hoje e amanhã. Tchau, tchau, gente. Muito axé. Bom, caminhando aqui para o final desse primeiro painel, queria agradecer muito aqui a Andressa, Caroline, Priscila, Breno e Lídia. Foram fundamentais aqui. Eu acho que quem acompanhou com a gente saiu com a cabeça borbulhando aqui de
de ideias, de provocações, de reflexões. E agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a 10 minutinhos a gente volta com o próximo painel de transformação digital. Segura aí, aguarda com a gente já está voltando.